Isso mesmo. Ganha bem? Vamos dizer que consegui ajudar meus pais com as despesas da casa, mas os gastos são altos, principalmente por causa das viagens que tenho de fazer. Eu entendo. Bem, você não gostaria de tentar, sei lá, experimentar trabalhar para mim? Para você? Como assim? Vamos dizer que estou necessitando de alguém que entenda de contabilidade e cálculos na Cerealista. E alguém jovem, disposto a inovar, enfim, que goste e entenda de matemática. E que seja honesto, como imagino que você seja. E para ganhar mais, com certeza, do que deve estar ganhando com o que faz. Eu gostaria muito, mas, primeiro, você precisaria avaliar os meus conhecimentos e também a minha força de vontade. Faremos isso, na verdade, esta é apenas uma conversa inicial. Poderia me procurar na segunda-feira, lá na empresa, às 9 horas da manhã? Vou, sim. Às 9 horas, estarei lá. Então, estamos combinados. Vou voltar para o baile e tranquilizar Nelly. Muito obrigado por tudo, Celso. Tenho certeza de que iremos nos dar muito bem, Thales. Espero que sim. Tchau. E eu não estava conseguindo me conter de tanta preocupação, disse Nelly tanto que dei um jeito de aproximar-me da janela, num momento em que meu pai foi ao sanitário do clube e os vi sentados no banco do jardim, conversando. Retornei à mesa e não vi a hora de Celso voltar para poder me inteirar sobre o diálogo que havia mantido com você. Quando Nelly viu Celso entrando no salão, sentiu seu sangue gelar. O moço aproximou-se da mesa com largo sorriso no rosto. Aconteceu alguma coisa, Celso? Perguntou Narciso, preocupado. Desculpem minha ausência repentina, mas não há nada com o que se preocuparem. E, virando-se para Nelly, convidou a dançar, o que ela aceitou, já levantando-se na mesma hora, pois queria saber o que ele havia conversado com Thales. Foram para o meio do salão e, dançando, Celso colocou a par de tudo o que havia falado com o rapaz. Quer dizer que você notou que ele estava triste, imaginando que nós dois estávamos namorando? Inconsolável, brincou Celso. Fale sério, pediu a moça, agora sorrindo. Estou falando sério. De qualquer forma, demonstrou ser uma pessoa muito compreensiva e deveras educado e equilibrado. E você irá contratá-lo para trabalhar na sua empresa? Penso que sim, pois estou necessitando muito de alguém para me ajudar na administração. Alguém com vontade de trabalhar, alguém que tenha responsabilidade, equilíbrio, interesse e que, acima de tudo, seja honesto. E, sinceramente, percebi todas essas qualidades nele, não somente pelo que você me relatou, como pela conversa que tivemos que, apesar do pouco tempo, deu para concluir. Nem sei como lhe agradecer, Celso. Você é um homem muito bom. Não é bem assim. Eu apenas aprendi a analisar as pessoas. E gosto muito de ajudar as bem-intencionadas. É evidente que também vejo o lado dos negócios. Mas tenho convicção de que Thales será uma boa aquisição para a empresa. E se ele corresponder, como imagino, saberei recompensá-lo financeiramente. Novamente, os olhos de Nelly brilharam. Não vai chorar, hein? Também gosto de ajudar as pessoas que se amam. Muito obrigada, Celso. Que Deus o abençoe. E eu espero que seu pai compreenda e tenha o mesmo pensamento sobre o amor, como eu tenho. Eu não acreditava muito em anjos da guarda, mas, a partir de agora, tenho tudo para crer, inclusive, que muitos deles se encontram entre nós, em carne e osso. Ainda me falta uma coisa, Nelly. O que lhe falta? Um par de asas. Capítulo 28. Na noite seguinte, no plano espiritual, Nelly encontrava-se bastante entusiasmada com as lembranças, enquanto Thales se deleitava com as palavras da esposa, uma eterna e admirável romântica. E na quinta-feira da semana seguinte, foi que tudo veio à tona, continuou Nelly, divertindo-se. Que sufoco, hein, Thales? Lembro do que me contou. E eu encontrava-me agoniado porque não tivera ainda a oportunidade de me encontrar com você. Naqueles tempos, anos 60, era tudo difícil, não? Hoje já é tudo mais fácil para os jovens enamorados. Na segunda-feira, fui até a empresa, e conversamos bastante, eu e Celso. Fez-me muitas perguntas e ficou satisfeito comigo. A partir dali,
Precisei ir até a distribuidora de relógios e joias para comunicar que estava deixando aquele trabalho de um representante comercial. Para isso, fui até a capital. Depois, desdobrei-me em busca de minha documentação para o emprego e já comecei a trabalhar. Cheguei a levar serviço para casa a fim de inteirar-me sobre o trabalho que teria de desenvolver na empresa. Por sorte, seu Humberto, que estava para se aposentar, deu-me uma grande ajuda, pois conhecia todos os serviços contábeis da firma. E somente conseguimos nos encontrar por acaso na casa de Dona Mirtes, no sábado. E meus pais, que achavam que tudo estava dando certo entre mim e Celso pelo fato de encontrar-me muito feliz, não imaginavam que era pela perspectiva de ver você. Até que, na quinta-feira, Sônia foi até a minha casa e fez a grande revelação. E como isso aconteceu, mesmo? Conte-me. Não vou acordar ainda. Vamos voltar um pouquinho ao baile. Depois de conversar com Nelly, por 3 músicas seguidas, a respeito de Thales, foram sentar-se novamente, até que o moço convidou Sônia para dançar, talvez, numa atitude gentil, porque nenhum dos rapazes presentes no baile tinham-na convidado. Não que Sônia não fosse bonita e atraente, mas, talvez, porque ela parecia não se interessar por nenhum deles. Naquela época, era comum a moça e o moço flertarem um pouco como um sinal positivo para que lhe fizesse um convite. E isso não acontecera. Mas Sônia aceitou o convite de Celso, e acabaram por dançar várias vezes. Nelly, por sua vez, percebeu que seus pais já estavam estranhando o fato, pois tinham a certeza de que Celso se interessara mais pela filha, apesar de que ela não demonstrava nenhum ressentimento por isso, apresentando nitidamente uma grande alegria. Até chegaram a pensar que ela combinara com Celso para que ele dançasse um pouco com a amiga. E sentiram-se aliviados quando o rapaz dançou as últimas músicas da festa com a filha. Mas, na quinta-feira, quando Narciso, Rosa e Nelly haviam terminado de jantar, Sônia chegou com uma surpresa. Oi, Sônia, entre, convidou Rosa. Nelly está? Estamos todos na sala de jantar. Venha. Quer comer alguma coisa? Não, Dona Rosa. Apenas passei aqui para trazer uma novidade. Uma novidade? Perguntou a mulher, demonstrando satisfação com a euforia dela. Oi, Sônia, cumprimentaram Nelly e Narciso, quando ela chegou até eles. Sente-se aqui, minha amiga. Ouvi você falar em novidade e parece-me muito contente. Pois vocês não vão acreditar, ganhou na loteria. Brincou Narciso. Mais que isso. Deixe-me ver, arriscou Rosa. Está namorando. Acertou. Parabéns, Sônia, cumprimentou a mulher. E quem é o Felizardo? Vocês também não irão acreditar. Pois fale, Sônia, brincou Narciso. O Celso, o Celso. Perguntaram, quase em uníssono, Rosa e Narciso, incrédulos e apalermados. E quase não acreditaram quando Nelly se levantou com um largo e sincero sorriso nos lábios e abraçou a amiga, quase levantando do chão. Parabéns, Sônia. Você não imagina como estou feliz. O Celso é um ótimo moço, bom, educado, simpático e atencioso. E ele está tendo a maior sorte do mundo por ter feito essa escolha. Vou rezar bastante pela felicidade de vocês. Mas, ainda exclamou Narciso, olhando para todos os lados, sem nada compreender. E as amigas foram para o quarto de Nelly, onde Sônia iria contar, com mais detalhes, sobre como tinha acontecido. Não estou entendendo mais nada, Rosa, lamuriou o homem, visivelmente atordoado. Você disse que o Celso tinha interesse em nossa filha. E eu até achava que havia alguma coisa no ar, já que, por todos estes dias, tenho percebido alegria nos olhos de Nelly. Alguma coisa deve estar acontecendo, Rosa. Fique calmo, Narciso. Não vamos fazer nenhum campo de batalha por causa disso. Não podemos obrigar ninguém a namorar nossa filha. Eu também gostaria muito que assim tivesse acontecido, mas o que se pode fazer? É que eu pensei. Nelly anda tão contente, penso que é porque logo vai começar a trabalhar, dar aulas. É. Pode ser. E, como você disse, o que se há de fazer? Capítulo 29. Depois que Sônia se despediu, Narciso anunciou que iria para o quarto dormir, enquanto Nelly e a mãe ainda iriam permanecer mais algum tempo na sala.
A moça encontrava-se examinando alguns livros que iria utilizar nas aulas, e Rosa entretinha-se com uma revista especializada em modas. Nelly, disse ela, chamando para si a atenção da filha. O que é, mamãe? Gostaria de conversar um pouco com você. Sobre o que, mamãe? Para falar a verdade, gostaria que abrisse seu coração comigo, filha. Sou sua mãe e desejo o melhor para você. Percebo que algo está acontecendo e quero ajudá-la. Veja em mim uma amiga leal, Nelly, daquelas em quem você pode confiar. O que a senhora está percebendo, mãe? Dona Rosa pensou um pouco e disse, gostaria de saber o que aconteceu no baile. Digo isso, porque, no início, você parecia triste e até mesmo preocupada com alguma coisa. Não conversava, olhava para os lados a todo instante, parecendo estar esperando que alguém aparecesse. Celso, com certeza, percebendo essa sua ansiedade, acabou por convidá-la a sair para a varanda e retornou pouco tempo depois, acompanhando você e ausentando-se em seguida. Ao retornar, convidou-a para dançar e percebi que ele ficou todo o tempo falando com você, de uma maneira que me pareceu estar lhe dando algumas explicações. Estou certa? Está, mamãe. Depois, dançou bastante com Sônia e, para terminar, vocês voltaram a dançar. Mas o que mais estranhei foi o fato de que, depois de dançarem pela primeira vez, após a longa e, imaginei, detalhada conversa que tiveram, você mudou seu humor repentinamente, demonstrando indisfarçável euforia. E todos estes dias, após o baile, tem demonstrado contagiante alegria no semblante e até nas palavras. E agora, Sônia chegou com essa notícia, e você vibrou tanto que, sinceramente, não consigo entender. Nelly sorriu para a mãe, mas, em seguida, seu semblante turvou-se numa visível demonstração de tristeza. Sabe, mãe, sinto-me feliz e, ao mesmo tempo, triste e preocupada. Percebi isso também, confirmou Rosa, pensando, por alguns segundos, até continuar. Minha filha, eu amo você acima de tudo e de todos, por isso, peço-lhe que confie em mim, no meu amor de mãe e abra seu coração comigo. Nelly olhou intensamente para a mãe e, com repentino brilho no olhar, confessou-lhe, estou apaixonada, mamãe. Apaixonada? Mas isso é motivo de alegria, a não ser que essa paixão não esteja sendo correspondida. Está, mãe. Tenho certeza disso. E por quê, então, a tristeza e a preocupação? E quem é esse felizardo por quem minha doce filha se apaixonou? Aí reside o problema. Problema? E qual seria o motivo desse problema? Seria alguém que... E nesse momento íntimo entre ela e a filha, Dona Rosa teve um vislumbre e quase uma confirmação. Seria... Quem eu estou pensando? Pode ser que sim, mãe. Você tem certeza do que está sentindo, Nelly? Tenho, mamãe. Thales, sim, Thales. Meu Deus, exclamou Dona Rosa, olhando para o lado, como que à procura de alguma explicação em algum ponto do espaço. Mas, lembrando-se de que dissera a filha que poderia confiar nela como a uma amiga, controlou-se e, apanhando as mãos dela entre as suas, perguntou, diga-me, filha, como isso tudo aconteceu? E Nelly lhe contou que, desde que o vira no velório, começara a sentir grande carinho por ele, carinho que foi se transformando em amor até atingir o auge da confirmação desse sentimento ao conversar com ele, num encontro casual, disse ela, na casa de Dona Mirtes. Mencionou as explicações de Thales sobre o porquê de ter retirado a ação contra o seu pai, e o fato de ter interrompido a venda dos anéis de formatura na cidade deles. E, ao narrar tudo de uma forma bastante fiel às palavras do rapaz, acabou por sensibilizar a mãe que, mesmo contrariada, não podia negar que Thales era uma pessoa de bom coração e muito sensata nas decisões. O seguir, Nelly contou-lhe sobre tudo o que aconteceu no baile, da conversa de Celso com ele e a razão de sua alegria. Celso ofereceu um emprego a ele. E pelo que me disse, um bom emprego, mamãe. Thales deverá ganhar bem se corresponder às expectativas do Celso. Mas Celso o conhecia. Disse-me que o conhecia de vista e que ficou sabendo um pouco mais sobre ele porque, com a morte de seus pais, houve muitos comentários a respeito dessa tragédia e inclusive sobre os problemas de seu Teodoro com o papai. E deve ter havido mesmo, filha. Mas, por que Celso o contratou?
Ele disse que ficou muito impressionado com a decisão de Thales sobre a ação judicial e que, conversando com ele, percebeu muita honestidade, responsabilidade, grande capacidade e vontade de trabalhar. E que estava precisando de alguém com essas características para auxiliá-lo na administração da empresa. De qualquer forma, ainda não consegui conversar com Thales. E você acha que Thales gosta de você também? Ele ainda não me disse, mas sinto em meu coração, e Celso, pela conversa que teve com ele, imagino mesmo. Bem, mamãe, contei-lhe tudo o que queria saber. Agora, gostaria de ouvi-la. O que posso lhe dizer, Nelly? Diga o que pensa, simplesmente. Bem, eu confesso que fiquei muito impressionado e até me emocionei com as explicações que Thales lhe deu a respeito da ação e tudo mais, e até mudei a minha maneira de pensar sobre a atitude dele no velório, vindo nos agradecer pela nossa presença. Cheguei até a concordar com seu pai, que diz que tudo não passou de uma maneira de ele nos humilhar e que isso não passara de uma falsa demonstração de amabilidade numa tentativa estudada de impressionar os presentes. Meu Deus, mamãe. Papai pensa assim, e até a senhora chegou a pensar também. Sim, mas, agora, a senhora irá me ajudar, mamãe. Dona Rosa permaneceu em silêncio por alguns segundos até pronunciar-se. Farei o que estiver ao meu alcance, filha. Se for para a sua felicidade. Apesar de que devo lhe confessar que ainda tenho alguma dúvida, mas, sinceramente, tenho também desejos de que você esteja certa. Obrigada, mamãe, exclamou a moça, abraçando-a. E o que quer que eu faça? Que fale com seu pai. Penso que o melhor seria aguardar mais um tempo. Gostaria, por enquanto, que me auxiliasse a conversar com Thales. Vou ver o que posso fazer, Nelly. De qualquer forma, se Dona Mirtes puder continuar colaborando com isso, mãe, a senhora é fantástica. Capítulo 30. Na manhã seguinte, quando Nelly e seus pais estavam fazendo o desejum, Narciso, sem levantar os olhos, comentou. Sabem, no baile, aconteceu uma coisa que me deixou bastante intrigado. E o que foi, Narciso? Foi quando Celso trouxe Nelly até a mesa e saiu. Nelly permaneceu em silêncio, e Dona Rosa perguntou novamente, e o que preocupa você? Quando ele retornou, disse que não era nada importante. Narciso apertou os lábios e, com fisionomia desconfiada, explicou, acontece que, alguns minutos depois de ele sair, fui até o sanitário do clube distraidamente, ao passar por uma das janelas, olhei em direção à praça. A praça, papai? Perguntou Nelly, preocupada, já antecipando em sua mente o que pai devia ter visto. Sim, filha, e vi algo que achei um pouco estranho. O que viu, Narciso? Quis saber Dona Rosa, também desconfiada. Vi Celso sentado em um dos bancos, conversando com aquele rapaz, filho do Teodoro. O filho de seu Teodoro tem nome, pai. Sei que tem nome, Nelly. É Thales. Mas o que Celso tem a ver com ele? Pode ser que sejam amigos, Narciso. Amigo do Thales. E qual o problema? Perguntou Rosa, já um pouco revoltada. Qual o problema? Celso é um moço fino, bem de vida, honesto, trabalhador e não devia se misturar com o filho de um homem que queria me prejudicar. Afinal de contas, nós o convidamos para sentar-se conosco no baile. E, com certeza, ele deve saber, como a maioria da cidade sabe, que Teodoro entrou com uma ação na justiça contra mim. Nesse momento, Dona Rosa não conseguiu mais se conter. Ora, Narciso, agora você já está passando dos limites. Tenha santa paciência, homem. Narciso assustou-se com a reação da esposa e quase balbuciou ao lhe perguntar, o que é isso, Rosa? O que deu em você? O que deu em mim? O que deu em mim é que já não aguento mais ouvir você falar dessa tal de ação. E, ainda por cima, falar mal do Thales, desse jeito, você o está defendendo. Estou apenas sendo justa, Narciso, respondeu a mulher, num tom de voz mais indignado e enérgico. O que é que Thales tem a ver com o mau negócio que você e Teodoro fizeram? Mau negócio? Eu paguei, pagou, sim, mas pelo que o seu advogado disse na sexta-feira, já estou começando a acreditar que pagou bem menos do que ele merecia. O que você está dizendo? O que você ouviu, porque o Dr. Luiz Alberto disse claramente que você, com certeza,
perderia a ação se fosse feita uma nova avaliação da loja. Narciso nada conseguiu falar, impressionadíssimo com a firmeza das palavras da esposa. Além do mais, por que continua com essa história? Só sabe falar nisso. Até parece que fala a todo instante no intuito de justificar alguma coisa. Por que falar mais? Thales já não retirou a ação? E, agora, diga-me, quem é o melhor de toda essa história? Você, que não para de querer se justificar, ou Thales, que preferiu pôr um ponto final nisso tudo? Você, que nem teve a gentileza de ir lhe agradecer por esse ato, ou Thales, que veio nos agradecer a presença no velório de seus pais, mesmo, talvez, acreditando na história que o pai lhe contou a respeito da venda da loja? Você, que foi ao baile para comemorar essa generosa ação dele, que até pagou as custas do advogado do pai, ou Thales que, preferindo a paz e a tranquilidade para ambos, ainda arcou com as despesas advocatícias. Você o ataca sem misericórdia, e ele nada fez contra você. Quem é o melhor? Seja sincero. Você ou ele? O homem, sem ação e sem palavras, permaneceu em silêncio, com os olhos arregalados e a boca aberta, totalmente apalermado e estupefato. E sabe o que mais, Narciso? Narciso baixou o olhar e balançou negativamente a cabeça. Por tudo isso, Narciso, e vou falar com todas as palavras, de forma bastante clara, para que eu não precise repetir, porque, com certeza, irá dizer o quê? Não é? O que vai me falar, Rosa? Perguntou o homem, mais impressionado ainda com a esposa. Vou lhe falar que, por isso tudo, nossa filha. Bem. Ela sente que está gostando dele. Você entende, o quê? Você me ouviu bem, Narciso, insistiu a mulher. Mas como, Nelly? Você nem o conhece direito. A moça, ainda espantada diante da reação da mãe, respondeu, timidamente, bastou que eu conversasse apenas 2 vezes com ele para que isso acontecesse, pai. E sinto que ele também sente o mesmo por mim. Foi por causa de você que ele retirou a ação da justiça, Nelly? Não, pai. Ele fez isso antes de eu vê-lo em casa de Dona Mirtes. E eu vou dar todo o meu apoio, Narciso, afirmou a esposa. O homem apoiou a cabeça entre as mãos e, estranhamente humilde, pronunciou-se, não posso lhe dizer que é do meu agrado, filha, mas faça o que achar melhor para você. Já estou mesmo cansado de toda essa história. E espero que esteja certa quanto a esse rapaz. Ainda não conversamos sobre isso. Você sabe o que Celso queria com ele, ontem, lá na praça. E Nelly contou tudo ao pai, terminando por abraçá-lo carinhosamente. Capítulo 31. E o nosso primeiro encontro na casa de Dona Mirtes? Nunca irei me esquecer, disse Nelly. Digo, primeiro, porque foi quando pudemos externar o que estávamos sentindo um pelo outro. Para mim, foi emocionante, Nelly. Quase perdi a fala, respondeu Thales, rindo de si mesmo. Como deveria ser, eu cheguei primeiro que você, só que quase 1 hora antes e nem sei quantas vezes me dirigi à janela para ver se o via. Mesmo sabendo a hora que marcamos, sempre achava que acabaria chegando antes. Também estava ansioso e por pouco não fui antes. Só não o fiz porque não sabia se você já estaria lá e achei que seria deselegante chegar primeiro. Lembro-me como se fosse hoje. Boa tarde, Dona Mirtes. Boa tarde, Nelly. Mas entre. Penso que cheguei muito cedo, não? De maneira alguma. Assim podemos conversar um pouco antes de ele chegar. E as duas sentaram-se, desta feita, na cozinha como se estivessem guardando a sala para o importante encontro. E, então, Nelly, está nervosa? Estou, Dona Mirtes, porque também não sei o que, ou como, dizer-lhe. Afinal de contas, fui eu quem o convidou, através da senhora, para ele vir aqui. Mas já lhe disse que, quando fui falar com ele, Thales confessou que havia tido a mesma ideia, pois necessitava muito encontrar-se com você. E o que mais ele lhe falou, Dona Mirtes? Mais nada. Apenas que agradecia a minha colaboração e que chegaria no horário combinado. Quando os ponteiros do relógio de parede marcaram o momento tão aguardado, ouviram palmas no portãozinho da casa. Ele está aí, Dona Mirtes. Fique calma e venha para a sala.
Nelly levantou-se e foi sentar-se numa das poltronas na sala de estar enquanto a mulher abria a porta e convidava o rapaz a entrar. Boa tarde, Dona Mirtes. Por favor, entre. Oi, Nelly, cumprimentou, estendendo a mão. Tudo bem, Thales? Perguntou a moça, dando-lhe a sua, num leve aperto, um pouco mais demorado que o que seria natural, e isso, por parte dele. Sente-se, Thales, convidou Dona Mirtes, indicando-lhe outra poltrona bem defronte à de Nelly. Fiquem à vontade para conversar, pois tenho que fazer umas costuras na minha sala de trabalho, lá nos fundos. Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar e não precisam ter pressa. Mas, antes de irem, digam-me, pois quero passar um café para nós. Tudo bem? Tudo bem, Dona Mirtes, e mais uma vez, muito obrigada. A senhora saiu, deixando os dois a sós e, antes que Nelly dissesse alguma coisa, Thales se adiantou. Nelly, se me permite, gostaria de dizer-lhe algumas coisas, antes de você, até porque eu iria tentar com Dona Mirtes um encontro para hoje. Pode falar, Thales, concordou a moça, aliviada e agradecida por ele ter tomado essa decisão de iniciar a conversa. Thales soltou um leve suspiro, mas para espantar o nervosismo que lhe tomava conta, tomou-se de coragem e iniciou. Bem, Nelly, eu não sei se você resolveu falar comigo pelo mesmo motivo que eu. Se não for, também não vou me sentir constrangido e nem desejo que você fique, mas com toda sinceridade, tenho de falar-lhe. Estou ouvindo, Thales, e seja o que for, pode ter certeza de que não vou me magoar e nem sentir qualquer constrangimento. Eu quero lhe dizer. Na verdade, confessar-lhe. E gostaria de ir direto ao ponto. Que, desde que a vi no velório de meus pais, que saímos até a calçada e conversamos, quando você quis falar comigo, aqui mesmo, sobre o porquê da retirada da ação contra o seu pai, a minha vida mudou completamente. Você não sai mais dos meus pensamentos. Thales parou por uns segundos, puxou o ar e disparou. Eu estou gostando de você. Nelly, ao ouvir isso, experimentou uma sensação que nunca em toda a sua vida havia sentido, considerando essa experiência tal como as narradas nos romances que gostava de ler. Chegou mesmo a compará-la aos sinos tocando, tão usados nesse tipo de literatura. O ar faltou-lhe, mas não o incomodou. O coração passou, num átimo de segundo, a pulsar tão rapidamente que lhe parecia fechar o peito e, na boca do estômago, um aperto prazeroso e agradável. E todas essas sensações foram se avolumando à medida que o jovem continuou a confessar-lhe todo o seu sentimento. Na verdade, creio estar apaixonado por você. Um amor puro e profundo, Nelly. E, terminando assim sua declaração, baixou os olhos por um rápido momento, levantando-os, logo em seguida, timidamente, e mirando-os da jovem, no aguardo ansioso por suas palavras, fossem quais fossem. Nelly endereçou-lhe um sorriso, o que o fez acalmar-se um pouco, pois, pelo menos, ela não demonstrava nenhuma censura ao que lhe dissera. Olhe, Thales, sei que não fica bem para uma mulher revelar, já no primeiro momento em que um homem declara todo o seu amor por ela, o que sente por ele. Dizem, os entendidos nesse assunto, que uma mulher deve ser sempre mais recatada e sempre pedir um tempo para responder a ele. Outros até dizem ser um ato leviano a mulher declarar seus sentimentos já num primeiro encontro. Mas diante do que já experimentamos nas poucas vezes em que nos encontramos, e pelo que estou sentindo neste momento, diante de suas palavras, de sua confissão de amor, envolvida que me encontro pelos sentimentos que me invadem, eu não poderia deixar para depois o que tenho para lhe falar. Thales, você conseguiu com poucas palavras descrever o que também sinto por você. E a melhor coisa que pôde acontecer nesta tarde foi você ter pedido para falar primeiro, porque usou de uma sinceridade tão grande, de maneira tão simples, que conseguiu resumir tudo. Eu também sinto o mesmo por você, Thales. Você aceita me namorar? Já me considero sua namorada, Thales. E Thales, temendo ser abusado, apenas levantou-se e tomou as mãos de Nelly, beijando-as e voltando a sentar-se. E seus pais? Já lhes falei sobre isso, e acabaram concordando. Concordaram. Ainda vou lhe contar como tudo isso aconteceu, Thales, e mamãe teve uma participação importante na aceitação por parte de meu pai. E você quer que vá pedir ao seu pai? Para namorá-la? Não sei,
Thales. Eu preferia ir com calma. Vou comunicar à minha mãe primeiro. Daí, poderemos nos encontrar e sairmos juntos pela cidade, sem ser às escondidas. Poderemos sair hoje à noite. Gostaria de oferecer-lhe um sorvete, disse o rapaz, com enorme alegria a saltar-lhe dos olhos. Eu penso que sim. Capítulo 32. E daquele dia em diante, só tivemos momentos de muita felicidade, não Thales? Todos, querida. O meu diálogo com seus pais, meu emprego na cerealista, a reforma de minha casa, que herdei de meus pais, o nosso casamento, o encontro com a doutrina espírita, e nossos filhos que foram chegando. Papai e mamãe também se interessaram pelo espiritismo. Depois, a morte de papai em 1988. Nosso filho, Carlos, tinha 22 anos e havia acabado de formar-se em matemática, assim como você, e, diante da morte do avô, decidiu, a pedido de minha mãe, tomar para si a direção da loja, administrando-a de tal forma, que a fez desenvolver-se cada vez mais. É verdade. Carlos se deu e se dá muito bem nesse ramo de negócio. E vou lhe dar uma ótima notícia. Uma ótima notícia. Ele está planejando abrir uma filial em outra cidade. Não me diga, mas será que ele dará conta? Afinal, a cidade cresceu muito, e o movimento da loja aumentou bastante. Carlos pensa em colocar Roberto para administrá-la. Quem diria, Roberto, nosso neto mais velho, levando o nome da família nesse ramo. Inclusive, como você sabe, ele tem 22 anos, formou-se no ano passado e possui a mesma idade do pai, quando assumiu os negócios. É verdade. E ele concordou com isso. Quem? Roberto. Está exultante, gostaria tanto de vê-los. Irmã Lúcia me disse que, logo, terei méritos para essa oportunidade, Thales. Que bom, Nelly. E quantos passeios e viagens fizemos com os nossos filhos, não? E com os nossos netos também. Você seria capaz de contar quantas festas de aniversário já realizamos em toda a nossa vida na Terra? Até poderia, mas necessitaria de um bom tempo para isso. Nós construímos uma bela história de amor, não? A doutrina espírita nos proporcionou isso, pois ela nos remeteu, com seus enunciados e com a forma de ver a vida, ao Evangelho de Jesus, e foi baseando-nos em seus ensinamentos que conseguimos esse feito. Nem sempre acertamos e por vezes nos magoamos, um ao outro, com nossos erros e deslizes. Mas sempre soubemos, pelos conhecimentos da doutrina espírita, que viemos de passados com desacertos mais graves. E por isso também soubemos perdoar um ao outro, oferecendo novas chances e oportunidades para que, assim, aprendêssemos com os dissabores. E quanto aprendemos, não, Thales? Muito, Nelly, principalmente porque estávamos construindo a nossa própria história nessa encarnação, apesar dos lances menos felizes, e nos amávamos, cientes de que, naqueles instantes, éramos uma família. Além do que, como o perdão fortalece os laços de união entre um casal que sabe reconhecer que ainda se encontra num caminho de aprendizado, um aprendizado que, na maioria das vezes, pelo menos na Terra, planeta de provas e expiações, traz consigo dores e sofrimentos. E dificuldades que, se bem compreendidas e aceitas, somente fortalecem o amor. Sabe as palavras, Nelly? Aprendi e isso tudo com a vida, no dia a dia com a experiência. E por isso Jesus nos ensinou a prática da humildade, no reconhecimento de que ainda somos aprendizes, que pouco sabemos, que somos diferentes uns dos outros, e que, nessa compreensão, através da análise sincera de nós mesmos, devemos enxergar primeiro a trave no nosso olho, antes de ver o argueiro no do nosso semelhante. E, após alguns segundos de silêncio meditativo, Thales perguntou, e o Celso, Nelly? Teve alguma notícia dele? Já faz alguns anos que ele desencarnou. Ainda não soube nada. Com certeza, deve estar em alguma outra colônia ou cidade. Com a dedicação e a sua capacidade de produzir, deve estar envolvido em algum tipo de trabalho na área de produção. O que acha? Creio que sim. Na Terra, foi um bom homem, honesto, justo com seus funcionários e sempre pronto a auxiliar os mais necessitados. Graças a ele, oferecendo-me trabalho, conseguimos realizar muito, não? Ele soube reconhecer a sua dedicação, Thales,
E você fez jus a essa confiança. Chegou a gerente-geral da Cerealista com uma pequena participação na sociedade, pequena para a empresa, mas expressiva para nós. Nesse ponto, apenas cumpri com a minha obrigação. De qualquer maneira, Celso foi um bom amigo. E o nosso padrinho de casamento. E ele fez questão disso. Eu me lembro. Sabe, Nelly, disse Thales, segurando as mãos da esposa atrás. Eu consegui realizar muita coisa porque você sustentou todos os meus passos, com o seu carinho, a sua compreensão e o seu amor. Vamos dizer que fizemos uma boa dupla, esclareceu, rindo do que dissera. É verdade. E ainda poderemos realizar muito mais. Com você ao meu lado, a força e a vontade nunca hão de me faltar. Sabe o que mais gostei em você, desde o primeiro dia, no velório de seus pais? Não, querida. Não quero ouvi-la me elogiando, não. Já lhe disse que, sem você, não seria o que fui e o que sou. Mas a mulher não lhe deu ouvidos e continuou, desde o primeiro instante em que o vi, naquela noite, gostei da maneira como agi e como agiu. Apaixonei-me, imediatamente, pelos seus sentimentos em relação aos seus pais, pela maneira desprendida e sincera com que nos agradeceu pela nossa presença. Em seguida, pela sua honestidade ao argumentar que nada tinha feito para merecer qualquer quantia em dinheiro que aquela ação pudesse lhe proporcionar, pela humildade com que se revestiu quando foi falar com meus pais, informando-os do seu desejo de me namorar e sobre suas intenções, e por tudo o que fez por eles enquanto viveram. Apaixonei-me também pela sua coragem e força de vontade, além da maneira simples e sempre justa com que encarou todas as dificuldades da vida. E você? O que viu em mim? Nem preciso pensar, pois o que primeiro me conquistou, pode crer, foi a bondade que vi em seu coração, o seu espírito de liberdade e a sua firmeza de caráter ao resolver todas as dificuldades e encarar os problemas de frente, sem nunca deixar de ser terna e bondosa. E Thales, permanecendo alguns segundos em silêncio, disse, Nelly, gostaria que pudéssemos viver sempre juntos. Que continuássemos a nos encontrar nas próximas vidas e que nos tornássemos marido e mulher em todas elas. Nelly sorriu e, com muita tranquilidade, respondeu-lhe, se for da vontade de Deus, talvez, por algum tempo, possamos estar juntos, mas o que importa é que estamos aprendendo o significado do amor puro e verdadeiro e, um dia, o amor universal. Você já leu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, que os espíritos superiores explicam que quando Jesus disse amai vosso próximo como a vós mesmos não havia limite para isso, porque, o que seria o limite do próximo? A família, a seita, a nação? Não. Seria a humanidade toda. Você tem razão, meu amor. Além do que, Thales, todos sempre estaremos juntos. Eu a amo muito, Nelly. Eu também o amo muito. Capítulo 33. 2 dias depois, Thales, antes de se deitar, já com plena certeza de que se encontrava com a esposa durante a emancipação do espírito, elevou emocionada prece, rogando a Deus, como sempre fazia, para que pudesse, nessa noite, encontrar-se com ela, novamente. Tencionava fazer-lhe um convite e pediu também para que houvesse a possibilidade de ela poder atendê-lo. Logo adormeceu e, com que alegria, mais uma vez, Nelly o aguardava no mesmo local. E após as costumeiras demonstrações de carinho, desta feita, resolveram caminhar pelo lindo e perfumado jardim, à luz de brilhante luar. Mais um encontro emoldurado de exuberantes flores, de rara beleza e cores. Não muito longe, podiam-se ver as luzes da colônia com suas construções simples, mas de extremado bom gosto arquitetônico, quase todas a culminar com uma torre a encimá-las, como braços erguidos em agradecimento a Deus, boníssimo Pai e Criador. E, enlevados pelo ambiente de paz e de amor, de mãos entrelaçadas, Thales disse, cheio de mistérios. Nelly, queria lhe fazer um convite. Uma convite, Thales? Sim. Sábado que vem, vou proporcionar um encontro comemorativo com nossos filhos e netos, em nossa casa. Um encontro? Perguntou a esposa, divertindo-se com a ideia do marido. E o que é que irão comemorar? É segredo. Não, isso não vale. Você vai dar uma festa para nossos filhos e netos e não vai me dizer o motivo? Será uma pequena comemoração íntima, Nelly,
e quero convidar você. Eu? Mas como? Não sei, mas gostaria que você solicitasse, a quem de direito aqui, que permitisse que fosse até lá. Também não sei se isso será possível. Essa foi uma ideia que tive pela manhã e orei muito antes de dormir para que eu me encontrasse com você para convidá-la. Sei que não irei me lembrar se conseguir lhe falar, nesta noite, mas vou considerar que sim. Thales, não sei se terei permissão. Existem muitos espíritos que perambulam pela terra quando desejam, outros nem saem de lá, e outros ainda que nem sabem que já desencarnaram e vivem presos mentalmente aos bens terrestres ou a pessoas que amam ou odeiam como se vivessem uma espécie de sonho, sem muita consciência. Mas nós, que aqui trabalhamos e temos consciência de tudo, temos que nos pautar pela disciplina da colônia, assim como acontece em outras colônias ou cidades deste plano. Pelo menos, irá tentar. Sim, apesar de que me comprometi a aguardar uma oportunidade que me seria comunicada quando fosse possível ou conveniente. Mas vou tentar, sim. E você, não vai mesmo me revelar o porquê desse encontro comemorativo? Não, é segredo. Nunca tivemos segredos, Thales. Sempre há uma primeira vez para tudo, não? Perguntou, rindo. Está bem. Nesse momento, alguém começou a se aproximar, e Thales prontamente reconheceu. Irmã Lúcia. Há quanto tempo? A religiosa aproximou-se mais, estendeu-lhe a mão e, com expressivo sorriso de agradecimento, disse-lhe. Thales, que Deus o abençoe pela atenção, pelo amor e pelo carinho que dispensou ao meu irmão Obergui. Com certeza, ele nunca esquecerá que, nos últimos momentos de sua vida terrena, Deus enviou-lhe um anjo de ternura. Não diga isso, irmã. Nada fiz a não ser a obrigação de servir a Jesus, servindo a um irmão mais necessitado que eu. Que Deus o abençoe. E, voltando-se para Nelly, disse-lhe, minha amiga, estava esperando você chegar ao alojamento para lhe dar uma ótima notícia, mas não aguentei esperar e vim lhe dar agora. E que ótima notícia seria, irmã? A mulher olhou para Thales, com um largo sorriso de alegria estampado no rosto, e respondeu a Nelly, chegou. Enfim, a autorização para que você visite os seus filhos e netos. Thales sentiu-se quase desfalecer diante daquelas palavras, e Nelly chegou-se mais a ele, abraçando-o. E poderia ser no sábado à noite, irmã? Pois é exatamente esse o dia. E o marido contou à irmã sobre o convite que fizera à esposa. E a freira disse-lhe, hoje, com certeza, Thales, você pôde aprender mais uma importante lição. Lição? Sim. A de que toda prece realizada com o coração e o sentimento puro é ouvida pelos sinceros e abnegados trabalhadores de Jesus e, com certeza, a sua foi captada e, automaticamente, endereçada a um de nossos mentores, encarregado das autorizações dessa ordem. Nem sei o que dizer, falou Thales, profundamente tocado por aquelas palavras e tomado por benditas lágrimas de alegria. Estarei lá, meu amor, confirmou Nelly. Também não conseguindo controlar a alegria, aninhando-se mais ainda ao marido. Capítulo 34. Era sábado à noite, e 3 veículos estacionaram em frente à casa de Thales e deles desceram Carlos, Amanda, Roberto, Alfredo, Elizabeth, Carla, Lilian, Mário e Diogo. Haviam combinado de chegarem juntos e cumprimentaram-se efusivamente, ainda na calçada. Mas o que será que papai está querendo comemorar? Perguntou Carlos aos outros. Que eu saiba, respondeu Alfredo traço, ninguém aniversaria hoje, mas, enfim, aqui estamos. Ele me disse que irá fazer uma grande revelação, explicou Lilian. Uma grande revelação, mãe. O que poderá ser? Perguntou Diogo, por sua vez. Bem, de qualquer maneira, papai está contente, e é isso que importa. Ele ainda acha que se encontra com mamãe durante o sono. Perguntou Alfredo, que não se interessava tanto pela doutrina espírita, apesar de que, a exemplo dos irmãos, cunhadas e cunhado, frequentava às vezes o centro espírita para assistir alguma palestra ou tomar um passe. Também todos contribuíam financeiramente com o trabalho assistencial, desde há muito tempo, e continuavam contribuindo até hoje, também no trabalho junto aos catadores de recicláveis e outros necessitados. Mas vamos entrar, sugeriu Carlos. Acho melhor tocarmos a campainha. O que acham?
Uma boa ideia, pois não sabemos se papai estará querendo nos fazer alguma surpresa, comentou Lilian. Alguns segundos depois, a porta se abriu, e Thales os recebeu alegremente. Entrem, entrem. E os 9, assim que entraram na sala de visitas, perceberam que a casa se encontrava toda iluminada e que, certamente, a festa ou a comemoração se daria na sala de jantar, pois ali, a iluminação era mais intensa. Era um amplo cômodo e, assim que entraram, a surpresa tomou conta de todos. Vasos com margaridas encontravam-se por toda a parte e logo entenderam o porquê, pois sabiam da predileção de Nelly por essa flor, cultivando-a sempre num jardim, localizado numa área de lazer na parte posterior da residência. Mas o que mais chamou a atenção deles foi a reprodução de uma foto, bem antiga, em branco e preto, emoldurada e afixada na parede, de um rosto bem conhecido que instantaneamente reconheceram, o rosto de Nelly, aparentando cerca de seus 20 anos. Nunca vi essa foto, papai. É da mamãe, não? Quando era bem moça. Porque nunca vimos. A foto original é bem menor, e um fotógrafo conseguiu, com recursos digitais, deixá-la assim. Bonita, não? Linda, respondeu Lilian. Mas por que nunca vimos? Esse era um pequeno segredo entre mim e a mãe de vocês. Ela foi tirada por um fotógrafo quando Nelly tinha 19 anos e possui uma história interessante. Sua mãe disse que a tirou pensando em mim e que, por esse motivo, estava assim tão alegre. Mas, pelo que sabemos, vocês se reencontraram quando ela tinha 21 anos, não foi? Pelo menos, era o que ela nos contava. Você tem razão, mas ela dizia que, no momento em que foi fotografada, estava pensando que um dia iria encontrar um grande amor e, por esse motivo, estava tão feliz. E esse grande amor viria a ser o Senhor, que ela nem conhecia ainda, pelo menos, não havia notado, não. Foi o que ela disse. E essa foto, ela me deu quando começamos a namorar, e eu, apenas por um capricho, guardei e nunca mostrei a ninguém. Era como se eu quisesse preservar um grande tesouro. A mãe de vocês sabia disso. Nesse momento, entrou Lucineide, colocando alguns canapés para que se servissem. Boa noite, Lucineide, como vai? Cumprimentou Amanda. Boa noite a todos. Vão comendo esses canapés. Quando seu Thales permitir, trarei mais alguns petiscos. O vinho, Lucineide. Pode trazê-lo, pois vamos brindar, assim que eu fizer o meu discurso. Discurso, papai? Estou brincando. Apenas gostaria, antes de servir o vinho, de dizer algumas palavras, até porque devem estar curiosos com tudo isto, não? Papai, está tudo muito bonito. Foi o senhor quem se ocupou da decoração? Foi, filha. Fiz questão de eu mesmo cuidar de tudo. Gostaram? Está tudo muito lindo, vovô, respondeu Carla, entusiasmada. Nesse instante, Nelly chegou na casa, juntamente com a irmã Lucy e mais 3 espíritos que as trouxeram. A mulher irradiava felicidade incontida, e luzes emanavam do alto de sua cabeça, principalmente do coração, símbolo do amor, iluminando a todos. Aproximou-se carinhosamente dos filhos e netos, envolvendo-os com suas luzes e abençoando a todos. Os presentes posicionavam-se em pé ao redor da mesa, inclusive Lucineide, aguardando as palavras de Thales, que se encontrava numa das cabeceiras do móvel. Os 4 espíritos fizeram com que Nelly se colocasse na cabeceira oposta do marido para vê-lo e ouvi-lo, pois encontrava-se tão curiosa quanto todos os ali presentes. Bem, meus filhos, meus netos, desejo comunicar a todos vocês que, verdadeiramente, eu tenho me encontrado com Nelly, durante o sono, no fenômeno de emancipação do espírito. E agora possuo provas concretas, apesar de não me recordar do que ocorre nesses momentos e nem o que converso com ela. E como pode ter tanta certeza, papai? Perguntou Carlos. Thales sorriu e continuou. Você se lembra de quando lhe falei sobre um número que me lembrei há pouco tempo, assim que acordei, e sobre o qual tive forte intuição de que ele teria sido dito por ela, não? Lembro-me sim, pai, respondeu Carlos. Todos sabemos, disse Elizabeth, pois como o senhor sabe, Carlos e Amanda falaram-nos sobre isso. Pois bem, demorei para compreender o significado dele. Pensava que se tratasse do número de alguma residência,
do número da página de algum livro, e até andei pesquisando nas numerações e páginas das obras básicas de Allan Kardec, em alguns romances. Até imaginei tratar-se da numeração do final de algum número telefônico, enfim, coloquei minha inteligência para funcionar, mas nada. E, então? Perguntou Alfredo. Foi então que, por estes dias, Lucineide entregou-me um livro, na verdade, um romance espírita que se encontrava na gaveta da cabeceira da cama, do lado em que Nelly se deitava. E ela perguntou-me se poderia guardá-lo na estante de livros. E, curioso, apanhei o livro, lembrando-me de que, antes de Nelly partir, ela o estava lendo, inclusive, havia dito que estava gostando muito daquela história e que eu deveria lê-lo também. Como ainda era cedo, comecei a folheá-lo, até que, automaticamente, fui até a página 79. Thales, então, emudeceu, como que aguardando a emoção deixá-lo continuar. Fato esse que não passou despercebido pelos que ali se encontravam, e foi Lilian quem o incentivou a continuar. E daí, pai? Encontrou alguma coisa nessa página? O homem encarou por um dos filhos e, com a voz embargada, disse. Nessa página, um dos personagens da história dissertava sobre o fenômeno da emancipação do espírito. Eu tenho lido muito sobre esse assunto, mas nunca havia lido esse livro. Meu Deus! Exclamou Amanda Traço, e era o livro que ela estava lendo, isso mesmo. Daí, voltei ao início da história e a li do começo ao fim, e ela tratava quase que exclusivamente desse assunto. Era um personagem que estivera em coma por vários dias e que, nesse período, em espírito, libertava-se do corpo, a ele ligado apenas por um cordão fluídico e encontrava-se com sua mãe, com a qual, assim como com outros espíritos, aprendeu muito sobre a vida. Eu li esse livro, pai, interrompeu Carlos. A Amanda também. Nessa história, o homem voltou do coma transformado, já que não havia sido, até aquele momento, um bom pai de família, arrogante e ambicioso que era, isso mesmo, Carlos. E essa foi a maneira de mamãe confirmar que, realmente, o senhor emancipava-se durante o sono e que se encontravam no plano espiritual. Não há dúvida nenhuma, exclamou Lilian, com alegria, dirigindo-se ao pai e abraçando-o. Lágrimas começaram a brotar dos olhos de todos os presentes. Apenas Mário mantinha-se impassível. Pois tenho a certeza de que foi, como você disse, minha filha, a maneira que Nelly encontrou para confirmar os nossos encontros, explicou Thales Traço, fazendo-me lembrar de um número para que, um dia, eu conseguisse ligá-lo a esse assunto. Mas isso é fantástico, papai. E agora, há como negar que eu me encontro com a mãe de vocês? E é isso que estaremos comemorando nesta noite. Alfredo, por favor, abra essa garrafa de vinho e vamos brindar a este momento. E a garrafa de vinho foi aberta, e pequenas doses foram colocadas em várias taças, sobrando apenas uma vazia sobre a mesa. Sobrou uma taça vazia, vovô. Esta é de sua avó Nelly, Diogo. Está falando sério, papai? Perguntou Lilian. Estou, pois tenho plena convicção de que ela se encontra aqui conosco. E todos brindaram, batendo as taças umas nas outras. Quando terminaram de tomar, depositaram-nas sobre a mesa e perceberam quando Thales apanhou a vazia e a colocou a pouca distância da sua. Nesse momento, Mário perguntou, em voz baixa, à esposa, Lilian, será que não foi uma coincidência tudo isso? Nelly, ao lado da filha e do genro, tendo ouvido a pergunta dele, olhou para o espírito do Evalino e rogou-lhe, há a possibilidade, meu irmão. Acredito que por intermédio de Lucineide. Percebo que ela possui certo grau de mediunidade de efeitos físicos. Posso tentar. Lucineide encontrava-se muito emocionada e, inspirada por Durvalino, dirigiu o olhar para a taça vazia e disse, não sei porquê, mas lembro-me de Dona Nelly passando os dedos úmidos sobre a borda dessa taça de cristal para fazê-la assobiar. Vocês se lembram? E todos, automaticamente, voltaram a olhar para a taça mencionada, lembrando-se de que, realmente, a mãe sempre fazia isso, pois o cristal, estimulado pela vibração do dedo umedecido, assim o fazia. Nesse mesmo instante, a taça começou a vibrar e, por alguns segundos, um sonido agudo ecoou no ambiente, numa delicada vibração que parecia penetrar bem fundo no coração de cada um. E todos choraram lágrimas de elevada felicidade, ternura e plena convicção.
Mário ajoelhou-se. Com a vibração, a taça de Nelly havia lentamente se aproximado da de Thales e, assim que o som foi interrompido, um leve e rápido tilintar foi ouvido quando ambas se tocaram e ainda balançaram num pequeno esforço para permanecerem em pé no centro da mesa, numa verdadeira declaração de amor. Epílogo. Mas esta história não terminou aqui. Alguns anos se passaram, e Thales continuou a encontrar-se com Nelly, por vezes tendo algumas lembranças ou, pelo menos, deduções dos acontecimentos vividos durante o sono, e inclusive, participando de trabalhos socorristas numa equipe, juntamente com ela. Quando na Terra, dedicou-se incansavelmente a socorro e auxílio aos moradores de rua, aos pobres e os catadores de recicláveis. Até que chegou o grande dia quando, emancipado, Nelly levou-o para conhecer uma habitação individual, simples, mas muito bonita. Tratava-se de uma pequena casa, junto a outras tantas, cercada de muito verde com floreiras à entrada. Um bairro, Nelly? Isso mesmo, Thales. E é nele que agora estou morando. Você conseguiu, através de seu trabalho? Sim, e você também tem participação nisso. Eu? Como assim? Por sua dedicação, durante todos estes anos, trabalhando em benefício de muitos necessitados, não só na Terra, como aqui no plano espiritual. Eu também conquistei bônus hora. E por que não? Bônus hora que, somados aos meus, deu-me esse direito. Gostaria de morar aqui comigo? É o que mais desejo, Nelly, quando chegar a minha hora, evidentemente. Nelly já se encontrava bem mais jovem, com a aparência de uma linda mulher de 30 e poucos anos. Thales, por sua vez, quando na carne, aparentava a velhice dos anos que detinha, mas quando no plano espiritual, apresentava-se cada vez mais rejuvenescido. Tenho uma surpresa para você, Thales. Uma surpresa? Você sempre notou que quando se desprende do corpo, durante o sono, um cordão luminoso ainda o liga a ele, não? Sim, um cordão fluídico. Nelly abriu largo sorriso, abraçou carinhosamente o marido e perguntou-lhe, você consegue vê-lo agora? O quê? Perguntou agora bem mais jovem Thales, tentando localizar o cordão. Não, Nelly. E permaneceu alguns segundos em silêncio, tentando absorver a óbvia conclusão do que lhe acontecera. Eu morri. E Nelly, com os olhos rasos d'água, respondeu-lhe, com incontida demonstração de alegria, não, Thales, você não morreu, pois sabe muito bem que a morte não existe. Você agora pertence a este mundo. O meu mundo. O nosso mundo. E Thales ajoelhou-se, no que Nelly o acompanhou, e proferiu emocionada e singela prece, agradecendo a Deus pela dádiva da vida. Nelly, então, levantou-se, estendendo-lhe a mão, e o convidou, venha, Thales. Vamos entrar. Não quer conhecer o nosso novo lar? Fim. Reflexão. Esta história nos leva a raciocinar sobre os laços com nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual, utilizando como veículo a prece e a emancipação do espírito durante o sono do corpo físico. Como bem sabemos, quando nosso corpo adormece, a fim do descanso necessário para a recuperação de suas energias, nós, espíritos, desligamos-nos dele e passamos para o plano espiritual, onde podemos nos encontrar com outros espíritos, estejam também emancipados como nós ou já totalmente libertos do corpo físico. Dificilmente nos recordamos desses momentos porque nosso cérebro libera lembranças de fatos corriqueiros da vida material, muitos deles advindos de vontades, temores ou mesmo de cenas por nós presenciadas pelos mais diversos meios. Quando libertos, podemos simplesmente, como espíritos que somos, mantermos-nos ociosos, também adormecidos, ou sair em busca de atividades, de acordo com a afinidade de nossos desejos e anseios, sejam eles de ordem superior ou inferior, conforme as nossas vibrações. Diante disso, devemos sempre elevar o nosso padrão moral e nossas atitudes para que, nos momentos de emancipação, estejamos mais próximos de nossos benfeitores. E, para uma maior compreensão, destacamos, a seguir, o que nos dizem os espíritos a respeito desse assunto, em trechos selecionados e extraídos do Livro dos Espíritos, capítulo 8, de Allan Kardec. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo se relaxam,
e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Com eles, os espíritos viajam, conversam e se instruem, trabalhando. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos.